Bom, continuando a aula 03, tá bom? Só que essa aula 03 é a parte 2 e a gente vai aplicar todos aqueles exemplos que a gente viu no slide da aula passada, só que a gente vai aplicar aqui no NetBeans, tá bom? Então, vamos criar aqui um novo projeto, certo? Java, aplicação Java, beleza? O nome do nosso projeto vai ser aula 03 POO, ok? Dando uma continuidade aqui. E desmarca a classe principal, tá bom? Vou finalizar. Vamos deixar logo aqui esse projeto como projeto principal, não é isso? Para quando a gente for executar não tenha nenhum problema. Lembrando do passo a passo aqui, não é? Primeiro o pacote Java. Nome do nosso pacote. Vamos colocar aqui aula 03 PO, tudo em minúsculo. Criei o pacote, agora a gente vai criar nossas duas classes como de praxe, né? A primeira classe, quem é que vai ser? A classe principal, não é isso? Corretinho? Opa, principal. Perfeito. Finalizo. E agora a gente vai criar a nossa classe aqui. O exemplo da aula passada foi caneta, né? Então vamos colocar aqui, classe caneta. Perfeito. Finalizar aqui. Essa classe principal, pessoal, ela com certeza vai ter que ter quem aqui para definir ela como principal? O main, não é isso? Vamos colocar logo o main aqui. Vou salvar. Automaticamente ela já fica com um símbolozinho aqui de executável, né? A classe principal. Perfeito. Vamos para a classe caneta agora. Excluir esses comentários. E nós vamos criar aqui os nossos atributos. Tá bom? Aula 03 PO, tá bom? Beleza, os nossos atributos aqui dessa caneta vai ser quem? A cor, não é? Beleza, depois. Quem eram os 3 atributos da aula passada? A ponta, não é isso? A ponta era de que tipo? Float ou double? Float, não é isso? Beleza. A ponta dessa caneta. E depois, quem era o último atributo? Cor, ponta e tamanho, não era isso? O tamanho era de que tipo? Float também, tem certeza? Ou era double? Tamanho float, né? Beleza, então vamos fazer o contrário aqui. Double, tamanho. Perfeito. Só que aqui a gente não está colocando quem, pessoal? A visibilidade desses atributos. Então, ou seja, eles estão default, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui bem prático, só para a gente entender a diferença. A cor, eu vou colocar ela aqui do tipo privado, tá bom? A ponta, eu vou colocar ela do tipo público. E o tamanho, eu vou colocar ela aqui do tipo protegida, tá beleza? E protect. A gente sabe que o atributo que é do tipo privado, ele só vai ser visto dentro de quem, pessoal? Da própria classe, né? Beleza. Vou colocar só classe. O público, ele é visualizado em todo o quê? Projeto, não é isso? E o protegido somente aonde, pessoal? Pacote, não é isso? Beleza. Protegido pacote, certo? Público em todo o projeto e a classe, né? O privado, ele só vai ser visto aqui dentro. Então eu vou salvar aqui e agora a gente vai lá para a classe principal para ver se realmente eu vou conseguir visualizar, certo? Esses atributos aqui. Classe principal, como é que eu faço para instanciar o objeto daquela classe caneta, pessoal? Caneta, não é isso? Vamos colocar C1, vai receber quem? Uma nova caneta, né? Ó, beleza, show de bola. Então se eu colocar aqui, ó, C1 ponto, eu só vou ter quais atributos aqui, pessoal, que eu consigo enxergar? A ponta e o tamanho. Por que a cor não apareceu? Porque a cor, ela só vai aparecer dentro da própria classe. Ou seja, a visibilidade é só dentro da própria classe. Que classe? Classe caneta. Ah, então quer dizer que se eu voltar aqui na classe caneta, né, e tirar esse privado aqui e colocar public, ele vai ser enxergado lá? Sim, vai ser enxergado lá. Certo? Vamos salvar aqui e vamos voltar aqui na classe principal. C1 ponto, tá aí, ó. Cor, ponta e tamanho. Agora a cor apareceu. Por quê?
porque ela está com a visibilidade pública, certo? Se ela estiver com a visibilidade privada, ela não consegue, não é isso, ser enxergada em outra classe. Ela só consegue ser enxergada onde, pessoal? Dentro da própria classe, né? Que no caso é a classe caneta. E essa classe aqui que a gente criou o objeto, quem é? É a classe principal. Então aqui, pessoal, eu só consigo utilizar dois atributos: a ponta e o tamanho, certo? Beleza? Tranquilo? Só que o tamanho, se você dar uma olhadinha aqui, ele tem uma chavinha, né? Ele está dizendo que é o quê? Protegida. Então, se eu tivesse outro pacote aqui dentro do meu projeto, quem era que eu não ia enxergar aqui se eu tivesse outro pacote, no caso? Ia ser a ponta ou o tamanho? Por exemplo, eu estou no pacote aqui, aula 03, e se eu tivesse outro pacote, né? E que esse pacote fosse somente a classe principal, não tivesse a classe caneta, eu não ia enxergar o tamanho. Por quê? Porque em pacotes diferentes, os atributos de visibilidade protegida, eles não são visualizados, certo? Então, tipo, se eu tivesse outro pacote aqui, ele não ia ser visualizado, certo? Compreendeste? Sim ou não? Vamos fazer o teste aqui, ó. Pacote de código-fonte, novo pacote, né? Vamos colocar aqui só pacote teste. Pacote teste. Coloquei dois. Ah, não, tá correto. Beleza. Vou finalizar aqui. E dentro desse pacote aqui eu vou criar uma classe só para a gente fazer o teste dessa visibilidade, tá bom? Teste visibilidade. Beleza. Aqui dentro eu posso criar um objeto caneta igual eu criei no outro? Posso, tá aqui, ó. Opa. Preciso fazer o import do pacote, né? Senão ele não vai enxergar a caneta aqui. Deixa eu dar só uma confirmada, né? Caneta. Não enxerga a caneta, né? Tem que fazer o import da caneta aqui do pacote, né? Então vamos fazer aqui. Import. Qual é o nome do pacote, pessoal? Aula 03POO.caneta, né? Ó, beleza. Agora eu posso fazer a instância do meu objeto aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Caneta, beleza. Vamos colocar aqui C1 novamente, vai receber um anil caneta, né? Beleza, ponto e vírgula. Então esse C1 aqui, vamos colocar aqui ponto. Aqui no caso aqui tem que ser como o método principal, né? Senão ele não vai executar. SVM, beleza. Tirar a chave daqui e colocar a chave aqui embaixo. Isso. Beleza. C1 ponto. Tá aqui, ó. Quem foi que ele trouxe, pessoal, para mim? Somente a ponta, né? Na outra classe principal que está dentro do mesmo pacote, ele trouxe quem? Ponta e tamanho. Então, se as classes estão dentro do mesmo pacote, ele reconhece como protegido, né? Se estão em pacotes diferentes, os tipos que são protegidos ele não traz, ele não reconhece. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Eu vou lá na classe caneta mais uma vez, vou tirar o protegido e vou colocar público, tá? Public. Vou salvar aqui e agora eu vou aqui na classe teste de visibilidade, ó. Ponto, tá aqui, ó. Ponta e o tamanho. Por que ele trouxe agora? Porque são públicas. Protegida, em pacotes diferentes ele não reconhece. E a privada, em classes diferentes, ele não reconhece. Compreendido, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Então, vou fechar esse cara aqui. A gente não vai fazer mais esse teste de visibilidade. Já foi feito aqui, tranquilo. Eu acho que eu apaguei uma chave, né? Tudo bem. Vou colocar aqui. Perfeito. Vamos voltar aqui para a classe principal. E a gente vai utilizar aqui esse cara, não é isso? C1 ponto, ponto e tamanho, beleza. Tá do tipo público, só que eu não quero utilizar ele público, certo? Dessa forma aí, como a gente utilizou anteriormente. Por quê? Porque agora a gente vai utilizar os métodos get e set, certo? Então vamos lá, né? Vou salvar aqui, vou apagar esse C1, beleza? E vou criar agora aqui em caneta
todos esses atributos do tipo privado, tá bom? Private. Show de bola. Então, se eu voltar aqui na classe principal e eu fizer C1 ponto, ele não vai aparecer nenhum objeto. Por quê? Porque eles estão todos do tipo privado. Eles não vão ser visualizados em outra classe, tá bom? Então, show de bola. Como é que eu faço para visualizar esses objetos, esses atributos do tipo privado em outra classe? Através dos métodos get e set. Então, todos esses atributos aqui, certo? Que está dentro de caneta, eles precisam ter métodos get e set. Beleza? Existem duas formas da gente criar esses métodos get e set, tá bom? Existe a forma automática e existe a forma manual, que nós podemos fazer, certo? De acordo com cada valor, de acordo com cada tipo de variável de cada atributo desse, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer no automático para a gente aprender na plataforma e depois eu apago e faço manual para a gente fixar, tá bom? Como é que eu faço aqui para criar automático todos esses caras? Eu venho aqui em refatorar, certo? E na opção encapsular campos, aí a gente já lembra daquele conceito que a gente viu ontem. Qual é o conceito? Encapsulamento, né? Então, nós vamos fazer um encapsulamento agora? Vamos! Nós vamos criar métodos get e set para manusear as informações de quem? Desses atributos. Então, eu venho aqui em encapsular campos e eu tenho aqui, criar getter e criar o quê? Setter. De quem? De cor, de ponta e de tamanho. E isso só funciona para atributos do tipo o quê, pessoal? Privado, certo? Eu vou precisar criar um get e um set para um atributo público? Não, eu não preciso fazer isso. Certo? Então eu vou selecionar tudo aqui e vou fazer a refatoração. Beleza? Então nós temos aqui, né, o método getCor. Pessoal, o getCor sempre ele vai ter que retornar quem? Um valor, né? Certo? Que no caso quem é? A cor. No método set, sempre ele vai ser de que tipo, pessoal? Void. Então, já é a terceira questão, letra A da prova, né? Todo método set, ele é o quê, pessoal? É void, né? E todo método get, ele necessariamente precisa o quê? Retornar um valor. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem do get e do set, né? Então, eu tenho um getCor, eu tenho um setCor. Eu tenho quem? O getPonta e eu também tenho quem? O setPonta. Eu tenho o getTamanho e eu também tenho o setTamanho. Né? Tranquilo? Tranquilo. Então, conseguimos fazer manual agora? Podemos fazer manual? Podemos também, né? Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer manual todos eles. Então, para não ter erro, né? Show de bola. Pessoal, quando eu tenho aqui, public void, vai ser set ou vai ser get? Set, né? Set cor. Aí eu abro parênteses. Qual é o parâmetro que eu tenho que utilizar? Se é o set, ele vai alterar, ele vai precisar receber algum valor, né? A cor é de que tipo? String cor, certo? Abre e fecha o parênteses. E agora a gente vai trabalhar diretamente com o atributo. Através de quem? Da palavra reservada des. Des.cor. Aí eu já pego direto o atributo lá da minha classe caneta. Vai receber quem, pessoal? Cor. Tá aqui o método set de quem? Do meu atributo cor. Muito fácil? Muito fácil. Vou fazer primeiro os setters de todos e depois vou fazer os gets, tá bom? Pra gente não confundir. Beleza. Public, void, set, quem é o próximo? Ponta. Abre e fecha. Qual é o parâmetro que eu tenho que passar dentro desse método set? Quem? Do tipo float. Como é que eu sei isso? Eu venho no atributo, e identifico o tipo de dado desse atributo. Qual é o tipo de dado desse atributo? Float. Então, eu venho aqui e coloco quem? Float ponta. Ah, João Vitor, essa ponta não tem problema de ser igual, não? Não. Por quê? Porque quando eu utilizo o des, eu estou dizendo que essa cor vai ser quem? O atributo cor. Por isso que ele não dá problema. Beleza?
Cor não, ponta, né? Muito bem. Preocupante, né? Eu sabia que ia dar algum erro, tá bom? Muito bem, 1/10. E se vocês notarem, o atributo ele fica de que cor, pessoal? Verde. E a variável normal aqui do parâmetro fica que cor? Normal, né? O tradicional dela. Muito bem. Fizemos o set ponta. Quem é o próximo? Public void set tamanho, não é isso? Preocupante, né? Muito bem. Abrir e fechar aqui. Perfeito. E agora? O que é que está faltando aqui nesse set tamanho? Global, não é isso? Tamanho. E o nosso atributo, através do des, vai receber quem? Tamanho igual tamanho. Tamanho, não é isso? Perfeito. Fizemos todos os sets? Fizemos. Certo? Agora vamos fazer quem? O get. Public. E agora? Como é que eu faço? String. Vamos identificar aqui o primeiro atributo. String cor, né? Então vai ser public string, não é isso? Get o que, pessoal? Cor. Preciso de parâmetro? De jeito nenhum. Mas eu preciso quem? Retornar um valor. Se eu não colocar nada dentro do método, ó, ele já vai dizer aqui para mim, ó, opa, precisa de quem? De um retorno. Então aqui eu utilizo a palavrazinha especial, retorno, quem? A própria cor, não é isso? Beleza? Aí, ó, show de bola, fizemos o get. Certo? Perfeito, vamos fazer o get do outro atributo. Voltamos aqui no atributo, qual é o tipo aqui? Float, né? Então, public float get ponta. Perfeito. Preciso colocar algum parâmetro aqui dentro? Não. Então, mas eu preciso retornar, não é? Retorno quem? Ponta, né? Ó. Show de bola. Muito fácil, né? Public, beleza? Quem é o próximo? Double, né? Aqui, ó. Double quem? Tamanho. Vamos colocar aqui, ó. Double, tamanho. É assim? Não. Get, tamanho. Essa é a referência, né? Beleza? Abre e fecha o parêntese, não é isso? Precisa de parâmetro? Não. Mas eu preciso de um retorno. Por quê? É o método get, ele precisa retornar um valor. Certo? Show de bola. Tá aí, ó. Perfeitinho. Todos os gets e todos os sets. Perfeito? Vamos lá na classe principal agora. Certo? E vamos ver como é que vai ser o comportamento desse objeto C1 com todos esses nossos métodos, tá bom? Então, C1, ponto, olha aí que coisa bonita, né? Get cor, get ponta e get tamanho. E agora aqui, ó, set cor, set ponta e set tamanho. E ele diz aqui bonitinho quais os valores que ele pode, o quê? Utilizar como armazenamento e aqui no get como retorno. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o primeiro teste desse método, né? Por exemplo, eu quero armazenar um valor dentro do atributo cor. Como é que eu faço aqui? C1.set ou get, pessoal? Como é? Eu quero armazenar um valor dentro do atributo. Set ou get? Set, né? Muito bem. Set cor. E dentro desse parâmetro aqui, que eu criei lá na minha classe caneta, eu vou colocar a cor, né? Ó. Vamos colocar azul, beleza? Perfeito. Tá aqui. Nessa linha 8, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando uma cor em quem, pessoal? Na minha caneta, né? Certo? E como é que eu faço para visualizar essa cor aqui? Para me identificar? C1 ponto quem, pessoal? Get cor. Certo? Então... através desse get cor, eu consigo trazer a cor de quem? Da minha caneta. Então, vamos fazer só um teste aqui bem rapidinho. Vou dar um sort, certo? E dentro desse sort, eu vou colocar aqui a cor dessa minha caneta, tá bom? Beleza. Qual a mensagem que tem que dar aqui, pessoal? Azul, né? Vamos executar aqui rapidinho, só para a gente fazer o teste. Minha classe principal é essa aqui, aula 03 PO. Beleza? A mensagem que tem que dar aqui embaixo é azul, né? Vamos ver aqui rapidinho. Tá aqui, perfeito, né? Ó, azul.
Atribuir a cor da minha caneta através do método setCor e conseguir visualizar a cor dessa minha caneta através de quem, pessoal? Do get. Tudo isso através do encapsulamento. Em algum momento eu estou utilizando os meus atributos diretamente? Não. Eu estou utilizando de forma indireta, através dos métodos get e set de cada um. Então, por exemplo, quer dizer que se eu colocar vermelho aqui, ó, aqui embaixo o resultado vai ser vermelho? Sim, com certeza, né? Ó, tá aqui, ó, vermelho. Fácil, muito fácil, né? Perfeito. E se colocar uma coisa que não é uma cor, representa também? Vai sim, só que tem que ser de que tipo? String, né? Por exemplo, João Victor, ele vai pegar esse valor aqui e vai jogar aqui embaixo, né? Através de quem? Do get. Ou seja, o get ele pega o valor e o set eu armazeno o valor. Dentro de quem, pessoal? Do atributo. Que atributo eu estou utilizando aqui? O cor. Ah, então quer dizer que se fosse ponta e tamanho, eu poderia fazer também? Sim, poderia fazer também. Beleza? Muito bem. Por último, para a gente finalizar, a gente vai fazer os testes em quem? Nos construtores, tá bom? Então vamos voltar aqui para a classe caneta. E dentro da minha classe caneta, eu vou criar dois construtores. Então vamos colocar aqui, ó, caneta, abre o parêntese, fecha aqui, perfeitinho. Pessoal, qual é as características do construtor? O mesmo nome dele é o nome da classe. Exatamente, o mesmo nome do construtor é o nome da classe. E o que diferencia os meus construtores não é o nome, é quem? Os parâmetros, que é reconhecido como quem? A assinatura. Então, por exemplo, se eu tiver aqui int n1, a assinatura aqui do meu método é quem? Int n1, beleza? No caso aqui nós temos o nosso construtor caneta. Perfeito. Aqui embaixo, olha só que como é mágico, né? Eu vou colocar aqui caneta novamente, vou abrir e fechar esse cara, beleza? E ok. Por enquanto aqui são métodos diferentes, são construtores diferentes, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma assinatura e aqui eu não tenho nenhuma assinatura, né? Mas se eu fizer assim, pessoal, ó, int n1, ele está dizendo o que aqui, ó? Construtor, não é, ó? Já existe, não posso utilizar, certo? Mas, João Vitor, o que é que está identificando aqui e o que é que está dizendo que ele é igual? A assinatura, que pode ser dividida em duas partes. O tipo, não é isso? E a quantidade. Por exemplo, se eu colocar aqui vírgula int n2, ele já vai dizer que é diferente. Por quê? Porque a quantidade de parâmetros são diferentes. Do mesmo jeito, se eu fizesse aqui, ó, double, vamos lá, ó, n1. Mas, João Vitor, n1 é igual. Mas exatamente, mas o que diferencia a minha assinatura não é o nome da variável, é o tipo da variável. Ou seja, o primeiro construtor é o quê? Int, e o segundo construtor é o quê? Double. Mas as variáveis são iguais, mas os tipos são diferentes. Então, o que identifica a assinatura do meu método, mais uma vez, é o tipo de dado e a quantidade. O nome da variável não tem problema nenhum ser igual. Terceira questão, letra A, viu? Beleza? Tranquilo? Só tem terceira questão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Isso, exato. Beleza, vamos fazer o teste aqui, ó, do Gabriel. Ó. Ele disse, João Vitor, se os dois tipos forem iguais, mas as variáveis forem diferentes. Opa, continua dando erro. Mais uma vez, ele quer saber, não é o nome da variável, mas o tipo. Além do tipo, quem, pessoal? A quantidade. Beleza? Qual a quantidade de parâmetros aí? Um parâmetro, não é isso? Beleza? Só que o tipo também é igual. Então eu não posso fazer isso. Beleza? Tranquilo? Então, para que meus construtores sejam, né, ó, executados de forma correta, os tipos têm que ser diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para o NetBeans, vamos praticar, tá bom?